Aleluias, graça e paz, meus queridos, Deus abençoe vocês, bom dia, igreja amada, que alegria poder estar começando, esse dia aqui na amada igreja Batista da Paz, do Barreiro, igreja, como o pastor Jorge disse, a igreja a qual há quase 10 anos, nós pertencemos, igreja que o Senhor tem nos abençoado, tem nos dado a oportunidade, através dos anjos dessa igreja, pastor William, pastor Elaine Werneck, amo meus pastores, amo toda essa igreja linda, É muito bom reencontrar também alguns irmãos aqui, que a gente às vezes passa tanto tempo sem poder estar aqui, Mas estou muito feliz, queridos. Eu tenho no dia de hoje uma palavra do coração de Deus para o teu coração. Olha, se você estiver disposto a abrir o teu coração, eu tenho certeza que o céu vai descer aí aonde você está. O Senhor vai falar contigo. Quero muito que você abra a tua Bíblia, lá no livro de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35 até o versículo 41. É a palavra que o Senhor nos deu, que eu quero ministrar ao teu coração. Uma palavra que vai renovar o seu dia, eu tenho certeza. E você vai sair dessa live, desse culto, diferentemente da maneira que você entrou, em nome de Jesus. E aproveitando, eu já quero pedir você que está assistindo, que você compartilhe, a partir de agora, aí através das mídias sociais, vá aí no teu Instagram, aí nesse aviãozinho aí no teu Instagram, vai aparecer todos os seus contatos e envie aí para o maior número de pessoas que você puder, porque é uma maneira de nós evangelizarmos nesse tempo em que nós estamos sendo igreja através das mídias sociais. E claro, você vai utilizar as suas mídias sociais para compartilhar este culto. Eu tenho certeza que Deus vai tocar no coração de famílias, no coração de pessoas, em nome de Jesus. Diz assim o texto sagrado: naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus: passemos para outra margem. E eles, se despedindo da multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos também o seguiam. Ora então se levantou um grande temporal de vento, e as ondas que se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a se encher de água. Mas Jesus estava na popa do barco, aleluias, dormindo sobre o travesseiro. Eles então o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importas que pereçamos? E ele então respondeu, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento então se aquietou. E fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, disseram uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Aleluias. Amado Deus, essa é a tua palavra, Senhor. A tua palavra que, quando ela é lida, ela tem o poder transformador, porque ela não só muda quem está lendo, mas também muda quem está ouvindo, porque ela mesma afirma que ela é a verdade. E a verdade, ela traz libertação, Pai. Nós te pedimos nessa manhã, Deus, espírito de sabedoria e de revelação. Ilumina, Deus, os olhos do nosso entendimento, Pai, para que nós possamos encontrar tesouros escondidos dentro da tua verdade. Espírito Santo de Deus, tem liberdade em nosso meio, continua falando conosco. Queremos muito continuar ouvindo a tua doce voz, em nome de Jesus. Aleluias. Queridos, essa palavra, quando o Senhor colocou em meu coração, ela muito me alimentou, ela muito me edificou. Se você der ouvidos a que o Espírito Santo tem para dizer na manhã de hoje, esta palavra ela pode ser um divisor de águas
não só na tua vida, mas um divisor de águas na tua história. Porque a palavra ela tem poder para dar o norte, para te dar direção no momento oportuno. Ela mostra através do Espírito Santo, ela abre a tua visão, ela traz um novo conceito daquilo que você deve fazer, de como deve fazer, porque esta verdade ela é libertadora. Esse texto bíblico, queridos, quando o Espírito Santo me trouxe à luz do que ele queria dizer, nós estamos vivendo um tempo adverso, um tempo em que, há pouco tempo eu trouxe uma palavra do Senhor dizendo que nós estamos vivendo o vale da decisão. As coisas estão se afunilando, as coisas estão caminhando a um ritmo em que, por onde você anda, onde você vai, você só ouve falar em morte, só ouve falar em dor, só ouve falar em desespero. E isto, querido, é uma palavra, na verdade, de direção para cada um de nós nesta manhã. Nós estamos vivendo uma mudança de fase, estamos vivendo um tempo de transição do velho para o novo. Estamos vivendo uma mudança nunca vista na história da humanidade. Uma coisa eu tenho certeza, queridos, vai existir um tempo, nos livros de história vão falar sobre tudo isso que está acontecendo. E vai haver um tempo do antes de tudo isso e um tempo depois de tudo isso. É um tempo de mudança, onde aqueles que não se despertarem para o novo de Deus vão ficar para trás. Olhe como Deus tem falado isso. Algo novo Deus está trazendo nesse tempo que está chegando. Algo novo Deus está preparando para esse novo tempo que está chegando. O Senhor tem falado que é tempo de separar homens de meninos, joio do trigo, quem é e quem não é. É tempo de ser sal da terra e de sermos luz do mundo. Marcos capítulo 4, versículo 35, no início diz: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. Ou seja, o Senhor está falando que a outra margem vai chegar. O tempo depois de tudo isso vai chegar. O tempo depois de toda essa tempestade que está acontecendo vai chegar. E se nós vermos esse texto bíblico do livro de Marcos, Jesus está no meio de uma multidão, trazendo ali ensinamentos, trazendo parábolas, pérolas ali preciosas para aquela multidão. Mas o detalhe que me chamou a atenção o Espírito Santo é que, a hora que ele vai para o barco, ele não chama a multidão. Ele chama alguém que está mais próximo, alguém que tem um alinhamento com o mesmo coração, alguém que está no mesmo Espírito. Ele chama Pedro, Tiago e João. E aquilo me chamou a atenção, pastor Jorge, por quê? Por que Jesus não falou, vamos para o outro lado com toda a multidão? É porque multidão tem vozes destoantes. No meio da multidão tem falta de fé. No meio da multidão tem aqueles que creem, mas tem também aqueles que não creem. Só entra no barco de Cristo aquele que está alinhado com o coração dele. Só vai atravessar para outra margem, só vai chegar do outro lado desse tempo que está chegando, só vai chegar transformado na outra margem. Quem estiver dando ouvidos à voz daquilo que Cristo está dizendo nesse tempo. É um tempo novo. E a pergunta que o Senhor te faz nessa manhã, em que ponto de fé nessa caminhada você se encontra? Em que ponto de fé nesse tempo, será que você tem conseguido ouvir a voz do Mestre dizendo, vamos para outra margem? Ou você tem se perdido talvez no meio das vozes da multidão? Será que você tem sido sensível à voz do Espírito Santo? Será que a tempestade está extraindo algo de você? Ou você vai ficar ainda pior do que você já era? Vai preferir continuar com a multidão? Porque o detalhe, querido, da multidão, ela até ouve a voz, mas muitos não escutam o que diz. Há uma diferença, queridos, entre ouvir e escutar. Ouvir, todo mundo ouve. Ouvir é uma ação mecânica, automática do ser humano. Agora, escutar é uma ação que depende da sua vontade. Quando eu quero prestar atenção, quando eu quero refletir, quando eu quero assimilar algo que está sendo dito. E o grande detalhe de tudo isso, queridos, é que tem muita gente ouvindo, mas tem muito pouca gente escutando aquilo que o Senhor está dizendo nesse tempo. Porque, querido, uma coisa eu tenho certeza, não vai adiantar você atravessar do outro lado, você chegar na outra margem, porque tem muita gente que o pé vai ser colocado do outro lado,
mas a mente vai permanecer do lado de cá. Tem muita gente que vai chegar, aquelas pessoas que enfrentaram todas essas adversidades, passaram por tudo isso, até vão chegar talvez do outro lado, mas ouvindo, escutando a voz de Deus, pouca gente, porque muita gente vai permanecer como era antes, muita gente vai permanecer com o mesmo coração. Há pouco tempo eu ouvi alguém dizendo que eu estou doido que tudo volte ao normal. Eu estou doido que tudo volte a ser como era antes. Não, querido, você não pode querer voltar a ser como era antes. Eu quero ser diferente. Ao chegar da outra margem, ouvindo a voz de Cristo, eu quero ser diferente. Eu quero não ser como eu era antes. Eu quero andar, eu quero caminhar, eu quero viver os propósitos de Deus para a minha vida e para a minha história. Porque senão de nada vai adiantar tudo isso que aconteceu. Porque deixa eu te dizer uma coisa, se nesse tempo que nós estamos vivendo, se você não ouviu a voz de Deus, se não houve mudanças na tua trajetória, se não houve mudanças dentro da tua casa, no meio da tua família, queridos, realmente o teu pensamento, a tua maneira de agir, ainda está vivendo do passado, sendo que Deus está dizendo que vai trazer algo novo. O convite dele nessa manhã é: vamos atravessar para outra margem. Pastor, mas o texto bíblico fala que teve tempestade no meio. Querido, mas o mais lindo de tudo isso é que quem te chamou para atravessar é Jesus Cristo. E quando nós ouvimos esta mensagem, quando nós lemos esse texto, nós vemos que no meio daquela travessia houve uma grande tempestade, a Bíblia diz. Mas ali no meio a Bíblia conta que Jesus estava no barco. E o mais lindo de tudo isso é que Jesus estava dormindo na popa do barco. Eu não sei onde eles arrumaram até um travesseiro ali para Jesus, pastor. Tinha um travesseiro, Jesus estava tão tranquilo ali, dormindo no travesseiro, enquanto a tempestade estava acontecendo. Aleluias. Jesus não falou que seria fácil chegar do outro lado, irmão. Mudanças nunca serão fáceis. Sair da zona de conforto é que pouca gente quer fazer isso, porque a zona de conforto é boa. A zona de conforto, eu falo, puxa, cheguei aonde Deus queria que eu chegasse, está tudo lindo, está tudo maravilhoso, mas a zona de conforto é um lugar perigoso. Mas por quê, pastor? Porque na zona de conforto é onde nós temos o costume de encostar as nossas armas. É onde eu acho que já está tudo tranquilo, eu já alcancei o patamar daquilo que Deus tinha preparado. E muitos têm o costume de quê? De encostar as armas. Mas a Bíblia fala que existe um inimigo ao nosso redor, que ele não dorme, ele brama como um leão 24 horas tentando tragar as nossas vidas. Então até na zona de conforto eu preciso estar alerta. Porque na zona de conforto, queridos, se nós pegarmos a história bíblica, Adão e Eva caiu na zona de conforto. Davi, quando pecou, Davi, quando intencionou aquela mulher, ele estava onde? Dentro do palácio, na zona de conforto. E Jesus não disse que vai ser fácil. José, querido, para chegar do outro lado, é uma história linda. José teve que passar pelo poço e também pela prisão. Davi, para sentar no trono, ele teve que fugir de Saul. Se escondeu em cavernas. A diferença é que quem ouve a voz do mestre deixa de ser menino e se torna homem. Aleluias. Porque quem ouve a voz é porque está com o mesmo coração, o mesmo alinhamento, está sintonizado, está ligado, querido. E não há como, quando nós somos obedientes à voz de Deus, igual o Senhor está dizendo, nós vamos atravessar, filhos, vamos chegar do outro lado, existe algo novo preparado, do outro lado tem milagres, tem coisas novas que eu quero fazer na vida de muita gente. Quem está chamando é o Mestre. E quando nós damos ouvido à voz do Mestre, querido, mesmo que haja tempestades no percurso, isso vai trazer crescimento para a nossa vida. Porque quem ouve a voz, deixa de ser menino e se torna homem diante de Deus. Aleluias. É um tempo novo que está chegando. Estamos vivendo um tempo de arrependimento. Um tempo de mudanças que o Senhor está nos chamando, mudar de rota, mudança de estratégia. O novo está vindo, ei, o novo de Deus está chegando. E você vai fazer o quê? Está te perguntando o Espírito Santo nessa manhã. Vai assistir o que Deus está fazendo paralisado, estagnado? Ou você vai avançar em direção ao propósito? Eu creio muito, queridos, que nesse tempo que está chegando, Deus vai despertar homens e mulheres poderosos
Homens e mulheres poderosos para viver. Sabe por quê? Pouco tempo atrás o Senhor me deu uma palavra sobre aquilo que o Senhor está para trazer sobre essa nação. E você precisa ser nessa mesma fé, queridos, porque se você não crê, eu creio que Deus está preparando a nossa nação, a nação brasileira, para algo novo que Ele está por trazer sobre o Brasil. Deus vai levantar, querido, esse país como celeiro do Evangelho para o mundo. Deus vai despertar essa nação como celeiro do Evangelho para todos os povos. E para que isso aconteça, é necessário haver uma prosperidade nesse país. Por isso que Deus está mudando a estrutura da nossa nação, Deus está mudando as bases do país, Deus está arrancando a corrupção. E não vai ser fácil, querido, há uma guerra espiritual acontecendo. Mas virá um tempo novo, está dizendo o Senhor. Virá a outra margem daquilo que o Senhor está fazendo, queridos. O Senhor está nos chamando a viver esse tempo de arrependimento. É hora de pedirmos perdão por aquilo que nos tornamos e nos despertamos. Olha, querido, é uma coisa tão séria. O Senhor está nos chamando a nos arrepender. Nesse tempo de oração, nesse tempo que as igrejas estão buscando, estão clamando ao Senhor, é tempo de dobrarmos os nossos joelhos e clamarmos a Deus, pedindo misericórdia pela nossa nação, pedindo perdão pela nossa falha como cristão na caminhada no meio desta nação, queridos. É tempo de arrependimento, porque Deus vai levantar profetas nesse novo tempo. Deus vai levantar missionários, Deus vai levantar pastores poderosos, Deus vai levantar mulheres poderosas que serão usados tremendamente. Mas é um tempo de reflexão. Ainda nós estamos no meio da travessia, ainda nós estamos no meio, talvez, para muitos, da tempestade. Mas o que muda, querido, não é a tempestade, o que muda é a perspectiva da qual você enxerga tudo aquilo que está acontecendo. Se você estiver focada no ambiente que está ao seu redor, você só vai enxergar a tempestade, só vai enxergar notícias ruins. Mas o Senhor está te chamando, filho, quem está te chamando é Jesus. Nós vamos atravessar para o outro lado. E quando você começa a ver por esta perspectiva, você começa a focar os seus olhos naquilo que Deus está dizendo. Há um outro lado, há um novo tempo, há milagres esperando, em nome de Jesus. Aleluias. Sabe por quê, irmãos? O diabo está querendo distrair muitos nesse tempo, com brigas, com coisas pequenas, para que você perca a verdadeira batalha. Porque soldado que está preocupado, meu irmão, com coisas pequenas, com a farda do irmão do lado, meu irmão, vai ficar para trás. É tempo de acordarmos, de despertarmos, de deixar de pequenos detalhes, deixarmos de mimimi, de pequenas coisas, para despertarmos para aquilo que Deus está para fazer. Tanta gente preocupada com tanta coisa, pastor. Ah, porque o irmão passou perto de mim e não me deu a paz do Senhor. Ah, porque a irmã não gosta de mim. Ah, porque isso, ah, porque aquilo. É tempo de ouvirmos a voz do Mestre. Vamos atravessar para outra margem. Vamos despertar. Nós não podemos esquecer que nós estamos num terreno minado. É um campo de batalha, é um campo de guerra. O terreno é perigoso e nós só vamos conseguir atravessar esse terreno, esse tempo, queridos, sem sermos, talvez encontrarmos no meio do caminho algo que vai nos paralisar. Nós só vamos conseguir avançar se nós estivermos ouvindo a única voz que nós precisamos ouvir, que é a voz do Mestre. Aleluias! É um vale da sombra da morte, é um tempo difícil, mas o Senhor, assim como prometeu, como Davi disse, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não vou temer, porque o Senhor está comigo, o cajado vai me conduzir, existe um caminho para sair de tudo isso. Aleluias! 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, olha o que o Senhor nos diz: porque Deus não tem nos dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Covardia não combina com o Evangelho, medo não combina com fé, queridos. Nós precisamos avançar. Deus tem prazer no coração daquele que é impetuoso, daquele que quer avançar, daquele que, não, o Senhor está comigo, eu vou seguir adiante, o Senhor está dentro da minha casa, a minha história está guardada em Deus, eu não vou parar nesse tempo. Aleluias! Aqueles que são ousados em Deus vão continuar avançando. Mas no meio da travessia vai haver temporal. Aleluia, é o que nós estamos passando, um tempo terrível. Marcos capítulo 4, no versículo 37. Ora, levantou-se então um grande temporal de vento,
As ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a se encher de água. A travessia para outra margem, querido, vai ser turbulenta. O medo vai tentar te paralisar. Pode até parecer que nós estamos à beira do fim, mas atente para o que a Bíblia está dizendo. A parte do versículo, olha só, Marcos 38, versículo 38. E Jesus estava na popa do barco, dormindo sobre o travesseiro. Ei, Jesus. Sabe o que o Senhor está dizendo, queridos? O Senhor está falando, filhão, a tempestade está aí. Está tudo acontecendo, há um caos ao redor, tem muita gente gritando, as vozes da multidão estão distantes da fé. Ei, mas o Senhor te lembra, queridos, eu estou no barco. Aleluias, eu estou no barco, o vento pode sacudir, o vento pode balançar, pode parecer que tudo vai terminar, mas aquele que te prometeu chegar do outro lado, continua caminhando na tua história. Você pode, querido, decidir, você quer viver a tempestade ou pode apenas passar por ela. No barco, se você quiser, tem até travesseiro para você dormir, querido. Aleluia. E aqui o Senhor nos ensina algo. Tempestade também é lugar de descanso. Tempestade também é lugar de ter a paz que excede todo entendimento. A Bíblia fala a paz que o mundo não tem, mas que aquele que tem Jesus, aquele que conhece o Senhor, tem, aleluias. O problema é que na vida de muitos, Jesus é o último recurso, quando deveria ser o primeiro. Jesus está no barco, aquele que controla o tempo, aquele que controla os ventos, aquele que reina sobre tudo e todos. O detalhe é isso, queridos, que muita gente esquece que quem está te chamando para o outro lado é o Senhor Jesus. Ele está no controle de todas as situações. O problema, muitas das vezes, de todos nós é buscar Jesus como último recurso, quando Ele deveria ser o primeiro. Eu procuro todo mundo, eu busco um amigo, não, eu estou precisando disso, estou vivendo uma crise financeira dentro de casa, eu vou chamar a Maria, o João, não, eu vou fazer isso, Ei, quando na verdade a sua primeira reação deveria ser dobrar o teu joelho e falar com teu Pai. Jesus nunca pode ser o último recurso. Ele precisa ser o primeiro, porque Deus é um Deus de detalhes. Quando eu revelo o meu coração, quando eu me importo em falar com meu Pai, nas pequenas coisas, nas entrelinhas da minha vida, isso revela um coração de servo, de filho, diante de Deus. E eu coloco Deus como prioridade. Tem gente que fala assim, mas eu vou apenas trocar de carro, não tem precisão, não, eu mesmo faço. Ei, queridos, ore a Deus em todas as coisas. Busque a direção, a voz do Mestre em todos os sentidos. Aleluias. Ele nos dá um ensinamento, querido, que quem confia pode descansar até no meio da crise, está dizendo o Senhor. Eu me lembro um dia que eu estava em São Paulo e o Senhor me deu um ensinamento tão grande. Eu estava num hotel, pastor, aguardando, era noite e me deu fome. E ali eu decidi, falei assim, vou até algum lugar buscar alguma coisa. Eu entrei ali no GPS, vi que tinha um McDonald's muito próximo. 50 metros dali, quase 100 metros. Falei, eu vou até ele. Quando eu saí daquele hotel, e alguma coisa me dizendo, pega um Uber. E aí, pastor? De repente, eu falei, não, eu quero conhecer o local, eu vou caminhar. E quando eu saí em direção àquele lugar, irmãos, com o GPS na mão, o celular, começou a chuviscar bem fino. Falei, não, vou continuar indo. E fui indo, irmãos, aqueles 100 metros, eu não sei o que aconteceu com aquele GPS, começou a bagunçar, eu entrei por uma rua, saí por outra, entrei numa, saí no outra. E aquilo, de um determinado momento dentro daquela caminhada, o Espírito Santo começou a falar ao meu coração e o trem começou a ficar gostoso, pastor. Eu comecei a andar, comecei a falar assim, não, agora eu quero viver até o fim, isso que o Senhor está me falando aqui. Eu fui, irmãos, e a voz continuou, chama o Uber. Não, eu quero insistir, eu quero tentar, eu vou achar este lugar. E comecei, irmãos, quando eu vi, eu já estava distante quase 3 quilômetros ou mais do meu destino. E aí quando eu já estava molhado, eu já estava ali cansado de caminhar, me veio, eu vou chamar o Uber. E aí eu peguei, coloquei, chamei, e aí entrei todo molhado dentro do carro, ele me levou até aquele lugar. Irmãos, quando eu fui descer daquele carro, o meu pé enrolou ali no cinto de segurança, eu caí, quase que eu bato a cabeça no meio-fio, o celular caiu para lá. Resumindo, eu cheguei ao meu destino mancando, todo molhado, e o Espírito Santo falando comigo, está vendo, filho? Aquele que ouve a minha voz pode descansar no meio
de uma caminhada, no meio de uma tempestade. Está vendo, filho? Assim é com a vida daquele que eu tenho um destino certo, um lugar tranquilo, eu tenho um lugar quentinho para que ele sente, para que ele caminhe, para que ele observe aonde eu estou levando, mas que não haja nenhuma força contrária, que não haja nada que possa impedi-lo de chegar, mas aquele que decide caminhar por si mesmo, aquele que decide fazer do seu próprio jeito, da sua própria forma, vai viver as adversidades do caminho, vai demorar a chegar no seu destino, e mesmo que chegue, vai chegar igual você chegou, mancando, molhado, poderia até ter morrido, batido a cabeça no meio-fio, alguma coisa assim. Ei, Deus é lindo, queridos. E é isso que o Senhor está dizendo, no meio de tudo isso que está acontecendo, no meio dessa crise que está se assimilando em toda a humanidade, o Senhor está dizendo, existe uma outra margem que eu quero levar cada um, existe um outro lado que eu tenho preparado para a vida daquele que crê. O Senhor me trouxe nesta manhã para te dizer que Ele quer calar todas as vozes dentro de você hoje. Não é amanhã, é hoje. Só há uma voz que você precisa ouvir. A voz do Espírito Santo de Deus. É chegada a hora, é chegado o tempo da voz do Mestre bradar no meio do teu caos. Porque no meio da tempestade você não vai ficar sozinho. Versículo 39. E ele despertando, repreendeu o vento e disse, mar, acalma-te, emudece. E o vento se aquietou. Aleluias. Queridos, vai chegar uma hora no meio da tempestade, vai chegar uma hora no meio da tua caminhada, no meio desse deserto que você está vivendo, no meio desse vale que você está passando, no meio dessa crise familiar que você está enfrentando, no meio dessa crise em relacionamentos que você está vivendo. Vai chegar uma hora, se você crer que Deus está com você, que a caminhada está difícil, mas que existe um Deus que está do teu lado, vai chegar uma hora que a voz do Mestre vai bradar no meio da tua tempestade, querido. E quando Deus brada, não há nada que se levante contra a voz do Mestre. Não existe inferno que se levante. Não existe ninguém que possa parar o mover de Deus na tua vida. Porque Ele vai dizer, vento, aquieta-te, acalma-te, emudece. E a Bíblia diz que o vento vai obedecer. Aleluias. Eita, é tempo para falar de tanta coisa aqui, pastor, mas o nosso tempo já está caminhando aqui para o fim, queridos. Lá no livro... E desse outro lado, o Espírito Santo me levou aqui, lá no livro de Gênesis, capítulo 9, versículo 7. O Senhor falou, do outro lado, sede fecundos, multiplicai-vos, povoai a terra e sujeitai a terra. O Espírito Santo falava claramente ao meu coração, vem um tempo novo, em que vai haver multiplicação daquilo que o Senhor vai fazer. Vai haver milagres novamente dentro das igrejas. Vai haver um mover sobrenatural do Espírito Santo de Deus dentro das casas, no meio das famílias. Porque o Senhor está dizendo, povoai a terra com o meu nome, povoai a terra com os milagres que eu vou fazer, com aquilo que eu estou para trazer sobre a história da humanidade. E quem vai ser usados, queridos? Eu, você seremos usados para ser a boca de Deus nesse tempo, a mão de Deus nesse tempo e a voz do Todo-Poderoso. Aleluias! É um tempo de ocupar os espaços que foram perdidos, chegar a lugares que ainda ninguém chegou, prosperar em tudo, frutificar a lugares que o Senhor está dizendo que vai te colocar. Seja sal da terra, seja o farol, seja a luz deste mundo. Eu quero encerrar aqui com um texto bíblico que o Senhor me deu para a conclusão desta palavra. Porque se nós olharmos para o lado de fora, meu irmão, tudo que nós esperamos do outro lado, talvez é crise continuada, crise da economia, crise de empresas, crise de desemprego, crise disso, crise daquilo. Mas o Senhor me levou lá no livro de Isaías, capítulo 41, o versículo 18, a partir do versículo 18. Isso é uma promessa para esse tempo que está chegando. Eu abrirei rios nos altos desnudos, está dizendo o Senhor. Abrirei fontes no meio dos vales. Isso é profético para a tua vida. Isso é profético se você crê para esse tempo que está vindo. Eu tornarei o deserto em açudes de água, e a terra seca serão mananciais. Ei, Jesus! Plantarei no deserto o cedro, a acácia, a murta, a oliveira.
conjuntamente eu porei no ermo o cipreste, o olmeiro e o bucho, para que todos vejam e saibam, e considerem e entendam que foi a mão do Senhor quem fez isso, e o Santo de Israel o criou. Aleluias. Ei, Jesus, quero orar por você nessa manhã. Olha, como eu falei no início, essa palavra ela é um divisor de águas na vida de muita gente. Essa palavra ela é um divisor de águas na vida de famílias. Essa palavra é um divisor de águas na vida de pessoas que têm vivido a crise. O Senhor está te chamando, a minha voz está gritando, entre no barco, nós vamos atravessar para o outro lado. Ei, fique tranquilo, o Mestre está no barco. Ei, há um lugar de descanso no meio de tudo isso, está dizendo o Senhor. Amado Deus e poderoso Pai, nós clamamos a Ti, ó Pai, colocamos, Senhor, a vida, Senhor, de tantos irmãos que estão nos acompanhando. Nós não podemos mensurar até onde a nossa voz está chegando, mas o Senhor sabe. Senhor, como ministro do Teu Evangelho, Senhor, eu ministro, Senhor, sobre as famílias, sobre cada casa, sobre cada irmão que está ouvindo essa palavra. Senhor, que essa semente lançada, ela possa germinar. Senhor, que possa haver na vida de cada irmão, de cada família um despertar, Senhor. Que haja um tempo depois, antes de tudo isso, mas que haja um tempo depois de tudo isso e que cada um se desperte, Deus, para aquilo que o Senhor vai fazer. Ei, Jesus, eu vejo pessoas agora, Pai, irmãos, Senhor, que estão dizendo, eu quero ser usado, Pai. Eu quero, Senhor, ser usado nesse novo tempo. Eu quero, Pai, ser a Tua boca nesse novo tempo, Pai. Me leva, Senhor, para o outro lado. Eu tenho certeza que do lado de lá, ouvindo a Tua voz, tem milagres preparados, tem coisas poderosas preparadas para a vida daquele que crê. Em nome de Jesus, Pai. Desperta, Senhor, milhares de homens. Desperta, Senhor, milhares de mulheres, ó Deus, para esse tempo, Pai. Em nome de Jesus, nós ministramos a paz nos corações, a alegria nos corações e a Tua vida, Pai. E que se cessem todas as vozes e que a Tua voz seja a única voz que vai guiar cada um dos meus irmãos. Em o nome poderoso de Jesus. Aleluia. Deus abençoe a todos, queridos. Muito obrigado pela oportunidade de estar compartilhando com vocês. Tenham um excelente domingo e fiquem na paz que excede todo o entendimento. Amém.